Estaremos fazendo a leitura hoje no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aleluia. Tivemos na quinta-feira uma ministração da pastora de Sinéria, que foi algo assim tão poderoso em Deus, que eu saí daqui naquela quinta-feira, na última quinta-feira, maravilhado, que a pastora de Sinéria ministrou lá no livro de João, no capítulo 5, o texto fala do homem do tanque de Betesda. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, eu falo isso em nome de Jesus. Sempre que chegarem à igreja, em nome de Jesus, orem pedindo visitação do Espírito Santo, orem pedindo a visitação de Deus, para falar ao teu coração, através da palavra, através do louvor. Porque tem coisas que acontecem na vida do crente que ela só é acionada a partir de uma ação que você tem. Se você tem a ação de ir diretamente ao Senhor e dizer: Senhor, faça a visitação para mim, porque eu preciso ouvir a tua palavra. E da forma como a pastora de Sinéria ministrou na quinta-feira, o raciocínio dela foi de uma lógica muito boa, muito bacana, mas eu recebi de outra forma, porque eu pedi ao Senhor que Ele me visitasse. Através da leitura da palavra e do entendimento que o Espírito Santo vinha revelando para mim. Vocês não sabem o quanto que o Espírito Santo falou comigo naquele dia. Quando eu comecei a rascunhar os meus entendimentos ali no Espírito do Senhor, e uma voz muito clara, muito forte no meu ouvido disse assim: José Luiz, olhe para a vida desse coxo e veja o que o meu filho fez. Veja o que o meu filho fez. E quando Jesus disse a ele: o que queres que eu te faça? Jesus mostrou para ele que ele podia fazer. Mas acontece que alguma coisa que aquele homem, uma coisa que aquele homem falou e que o fez enxergar dentro de si mesmo, fez ele mudar de vida. Exatamente porque a palavra que Jesus disse fez o efeito necessário para ele. Eu só estou trazendo só um tópicozinho do que foi revelado no Espírito da palavra. Porque a palavra é viva, amém? A palavra é viva. Jesus fez aquele homem esquecer as circunstâncias. São 38 anos de vida como coxo, aos pés de colunas de alpendre. São 4 alpendres, 5 alpendres. É uma varanda. Aquele homem estava deitado à beira do tanque de Betesda. Jazia 38 anos. Parem para pensar na experiência de vida desse homem. 38 anos sofrendo de dor, de angústia, de desdém, de desprezo, de falta de atenção, de falta de respeito pela atenção. Mas Jesus fez ele olhar para dentro dele mesmo, porque diz, a partir do verso 9, que o homem viu-se curado. Ele olhou para dentro de si mesmo. Epa, peraí, depende de mim. Não depende de alguém me levar para jogar na água. Depende de mim. E hoje eu quero orar com você. Mas orar de uma forma que você possa de fato entender o que você está ouvindo, porque quando a gente começar a ler esse texto,
vocês terão entendimento de que a necessidade de ouvir a palavra de Deus transforma a vida. É como chave que muda meu comportamento, meu pensamento e as minhas atitudes. Amém? Vamos ler então livro de Atos, capítulo de número 8, a partir do versículo do número 26. Aleluia. Aleluia. Atos, capítulo de número 8, versículo de número 26. Todos acharam? Amém. Aleluia. Está escrito assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele, Filipe, se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aleluia, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei eu entender se alguém não me explicar? Convidou Filipe e subiu, e assentando-se, e convidou Filipe a subir e assentando-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja eu batizado. Abre aspas. Filipe respondeu: é lícito se crer, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou para o carro. Ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. Este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Amados, este é Filipe. Depois de ter participado daquela reunião do dia de Pentecostes, foi tomado pelo poder de Deus. E fez parte desse ato maravilhoso de abrir o
entendimento de um homem, de fazê-lo reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E de trazer para este leitor da palavra de Deus uma novidade de vida tremenda. Versículo de número 28 está escrito: estava com eles em Jerusalém um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se achava deserto, ele se levantou e foi. No versículo 28 está escrito assim: e o eunuco estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanhe-o. Quando nós nos esforçamos, somos recompensados por Deus em espírito e em verdade. Até somos visitados por Jesus Cristo, o Senhor. Assim como Pedro subiu ao eirado da casa para orar, e lá ele recebeu a visitação do Senhor, que mostrou a ele um lençol. O resumo da conversa que ele teve com o Espírito o fez entender de que não importa quem seja que esteja ouvindo a palavra de Deus, ele também é digno de ouvir a palavra de Deus. Assim como também falou com o apóstolo Paulo acerca do que ele iria sofrer. Acerca do que ele iria viver e acerca do que era necessário fazer, porque a Paulo era necessário ir a César. Assim também como João foi visitado na ilha de Patmos e nos escreveu o livro de Apocalipse, que estamos aí vivendo hoje, na atualidade. Quando nós nos esforçamos, somos recompensados. Filipe fez a parte dele. E o eunuco não hesitou em questioná-lo a respeito das escrituras que ele ia lendo. Não hesitou em perguntar. A parte que o eunuco estava lendo está lá em Isaías, capítulo 53, que diz, quero ler todo o texto para que não fique nada de fora e possamos de fato entender o que o Espírito diz à igreja. Está escrito assim, no capítulo 53 de Isaías. Prestem atenção, a necessidade de ter a visitação do Senhor e ter a revelação da palavra em seu coração, para que isso que foi dito há mais de 1.500 anos atrás, há mais de 2.000 anos, há mais de 3.000 anos, eu não sei. O profeta, em espírito de oração, recebeu do Senhor esta visitação, que assim lhe falou. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo com um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca.
não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Essa era a parte que o Hugo estava lendo. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, aleluia, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Portanto, foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura como os perversos, mas como o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Porque as iniquidades deles levaram sobre si, por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque enquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Filipe entra no carro com ele. E ele pergunta para Filipe, de quem a Escritura está falando? Está falando do profeta mesmo? O profeta está falando de si mesmo ou está falando de outros? E aí Filipe, com base no que ele viu, com base no que ele leu, no livro de Isaías, a partir do capítulo 53, lhe apresenta Jesus. Eu tenho sido muito confrontado
por causa da palavra. Porque às vezes eu estou fazendo as minhas coisas e um sopro vem no meu ouvido como quem diz: José Luiz, isso para você realmente é tudo? Atender os teus clientes, aplicar a tua mão de obra de maneira certa e honesta, tentar cuidar bem dos teus filhos, tentar cuidar bem da tua casa. Isso é tudo. Existem coisas que a gente lê na Bíblia que confrontam a gente. Esse homem, eunuco, servo da rainha de Candace, ele só foi a Jerusalém para adorar. Para adorar. E lendo este livro, do jeito que o Espírito disse a Felipe voltou no carro, me perguntou: o que você está lendo lá? Como eu vou entender o que eu estou lendo, se ninguém me explicar. Então Felipe sobe no carro e me explica, mas aí vem a pergunta: o que é que eu tenho feito para fazer Jesus chegar no coração das pessoas? E aí eu te pergunto: tudo que você faz no seu dia a dia é tudo? Porque eu vou dizer a verdade a vocês, essa palavra me confronta, e eu digo em espírito e em verdade, sem medo de errar. Para mim não é tudo. Porque nem sempre eu estou disposto a colocar o meu dedo no chão e orar. Porque nem sempre eu estou disposto a ficar com a minha língua dentro da minha boca para não falar algo contra a vida de alguém. Porque nem sempre eu estou disposto a mudar as circunstâncias à minha volta para que as coisas melhorem. Mas a gente pode começar fazendo isso aos poucos. Porque acredito eu estou aqui só tentando entender um pouco do que este eunuco vinha lendo no caminho, enquanto Filipe não o alcançou no seu carro. Veja bem, igreja, era um homem que tinha muita alegria em ler a palavra, apesar de não ter nenhum entendimento. Ele tinha alegria em ler a palavra, porque vinha lendo o profeta Isaías. Certamente o próprio Deus sabia que ele tinha essa vontade no seu coração, assim como nós temos as nossas vontades no coração da gente. Deus percebe o sentimento deste homem que era necessário que ele aprendesse de Jesus. Eu fico muito pensativo nesse acontecimento, nessa explosão de coisas, de mudança, de atitude, de pensamento. Um homem que não entendia nada começa a entender que Jesus é o Senhor. Um homem que não via expectativa nenhuma de vida a não ser ir, adorar e voltar para trabalhar. E no meio do caminho de volta, ele começa a entender que tudo que ele fazia não era tudo ainda. Tudo que ele queria ainda não era tudo ainda, até ter ouvido Filipe dizer que falava de Jesus, que a Escritura falava de Jesus no livro de Isaías. No
versículo de número 30. No livro de Atos, capítulo 8, no versículo de número 30. Está escrito assim: correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreende todos? Filipe fez a pergunta que para o eunuco seria uma poderosa chave para mudar a sua percepção em relação à leitura do livro sagrado. E foi exatamente isso que aconteceu, porque os versículos adiante, a gente vai entender que Filipe sobe no carro, conversando com o eunuco, na medida que eles avançavam o caminho lá dentro. O Espírito Santo de Deus trabalhava no coração do eunuco, para que ele tivesse a certeza de que a sua atitude seria para sempre. Não só para ele, mas como para todos do reino de Candace, da rainha dos etíopes. Deus, através da boca de Filipe, fez um sinal maravilhoso na vida do eunuco. Amém? Versículo 34 diz assim: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou que, começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Se a palavra de Deus traz confronto para nós, devemos estar em perfeita mudança de atitude, por amor daquele que fez, faz e vai fazer na nossa vida. Amém? Então eu disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo ele caminho afora, chegando a um certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondendo: é lícito se crer de todo o coração. E respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nessa hora, a obra de Deus já tinha sido concretizada na vida do eunuco, fazendo ele entender no seu espírito e na sua alma de que era necessário batizar-se. Filipe foi enviado no tempo certo, na hora certa, no lugar certo e no momento exato, para fazer com que, através da vida do eunuco, todos à sua volta entendessem da palavra de Deus, que foi revelada a ele através do Espírito Santo, que Filipe o apresentou, e ele foi batizado. Há um determinado tempo atrás, eu ministrei sobre essa palavra e vi uma coisa linda, porque um homem que saiu da Etiópia, atravessou todo o deserto para ir adorar, e voltando, encontra a revelação da palavra de Deus. Quando ele chega no seu reino, que é na Etiópia, e fala com a rainha de Candace,
É como se esse povo se reunisse junto com a rainha, os seus príncipes, os seus principais, e comentassem a respeito das Sagradas Escrituras. É como se Deus soubesse que o eunuco era a pessoa que era mais ouvida no reino da Etiópia. Era a pessoa em que a rainha e os principais davam mais ouvidos. Por isso, havia necessidade de que este homem soubesse da revelação da palavra. Nós sabemos, nos dias de hoje, que a Etiópia é um país muito pobre. É um país muito pobre mesmo. E que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, a fome era enorme. Era um país que vivia em completa miséria, com muita dificuldade. E aí a gente vê esse homem sendo batizado, sendo ensinado para ser enviado para a sua terra, para falar do amor de Deus, para falar do que Jesus fez por nós, para dar testemunho vivo daquilo que o Senhor tem preparado para todos nós, porque certamente ele concluiu a leitura do livro, certamente ele guardou para ele o que há de mais precioso do Senhor, a revelação da palavra e a visitação do Espírito Santo de Deus. É isso, igreja. É isso. Os dias têm sido difíceis. Às vezes nós esquecemos que Deus é o nosso percussor. Às vezes nós abrimos mão de falar do amor de Deus para falar de outras coisas. Abrimos mão de fazer as coisas para Deus para fazermos outras coisas. Deixamos de testemunhar o que nós vivemos e deixamos de juntar a nossa história com a história de Cristo para ganharmos almas. Assim como eu recebi do Senhor na quinta-feira, José Luiz, esse homem juntou a história da vida dele, difícil, com dificuldade, juntou-se a história, juntou-se com o nome de Jesus a história dele, pegou o seu leito e foi. Leito é lugar de sonho, leito é lugar de enfermidade, leito é lugar de dor. Mas ele tomou o leito dele e foi, ou seja, ele pegou a história dele, botou nas costas e foi. Assim como esse eunuco que recebeu um tesouro que vale mais do que o tesouro da rainha de Candace, que é a palavra de Deus. Porque certamente ele chegou no seu reino e disse: mais preciosa que o ouro é a palavra de Deus. Mais precioso que o ouro de Ofir, a rainha, é o livro das Sagradas Escrituras, porque aconteceu assim, assim, está escrito assim, 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 assim. Fala de Jesus que morreu há esses dias, há esses meses atrás. E a rainha, ele morreu por nós. E foi exatamente como está escrito aqui que ele morreu. Tua casa é teu reino. Entenda isso. Você veio a esta casa para adorar. Você veio a esta casa para adorar e você vai voltar para a tua casa, que é o teu reino. Então leve essa palavra com entendimento e sabedoria. Leia a palavra de Deus na tua casa com entendimento e sabedoria, porque nela achará as respostas para a sua vida. Não se deixe levar pelas circunstâncias. Eu sei que muita coisa acontece à sua volta, seus amigos, pessoas que não gostam de você, que te cercam, pessoas que você acha que está fazendo isso, fazendo aquilo contra você. Ei, ou são circunstâncias que te prendem a este mundo. Comece a olhar para cima, comece a olhar para o alto, comece a olhar para o alto.
Porque a nossa redenção veio do alto, é isso. Porque se eu perder tempo olhando para quem está saindo, olhando para quem está ficando, olhando para quem está deixando, olhando para quem está abandonando, olhando para quem não quer nada, são as circunstâncias da vida. E eu não posso tirar o meu foco disso. A pastora Edisnete ministrou aqui maravilhosamente bem. Felipe nem convidou o cara para ser batizado. O cara vai pegar. Aqui água aqui, ó. Então vamos descer, vamos descer, vamos batizar logo, pronto, acabou. E foi. Diz a Bíblia que Filipe foi arrebatado de novo para outro canto. E o eunuco seguiu jubiloso, alegre, feliz da vida, porque o maior tesouro estava dentro dele. Ninguém tira. Aqui está. Você veio adorar. Hoje você veio adorar o Senhor. E a leitura do livro de Isaías, no capítulo 53, é exatamente essa, que você não esqueça quem foi que morreu por você. Que você não esqueça que foi como ovelha. Que você não esqueça que Deus agradou-se de moê-lo, ou seja, ele apanhou tanto, que desfigurou o seu rosto, o seu corpo todo. É disso que nós devemos lembrar. Porque os dias são maus. As pessoas estão cada vez mais complicadas de se entender. E tudo isso gera circunstâncias para nos prender no entendimento raso, onde a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não abra mão de Jesus. Não desanime de Jesus, é o que eu digo. Não desista de orar, não desista. Não desista de orar. Não deixe Jesus, não olhe para as circunstâncias, seja feliz em Cristo. Tenha alegria. Peça a visitação mesmo, e Ele vai visitar você aí na sua cadeira, aonde você estiver. A palavra vai falar no seu coração. Guardem essa palavra. Em nome de Jesus. Porque se tem uma coisa que tem me confrontado é a palavra. Se tem uma coisa que me deixa, que tira as minhas dúvidas, é a palavra. Quando não, eu vou procurar um crente mais sábio do que eu, para estarmos orando e conversando, para estarmos dividindo experiência, assim como o Felipe fez com o meu grupo, dividindo experiência. Receba esta palavra em nome de Jesus. Seja como Felipe, leve Jesus aos ouvidos dos outros. Leve Jesus para o seu trabalho, para a sua casa, para a sua família, para a sua escola, para os seus amigos. Leve Jesus. Porque se nós pararmos para observar, o nosso tempo é curto, a gente acorda quando vê o dia já acabou. E sequer lembramos de falar de Jesus. Lembramos de pensar em Jesus. Eu estou desde quinta-feira anestesiado. Eu estou desde quinta-feira jubiloso. Porque foi gostoso. Então, meus amados, irmãos e irmãs, receba esta palavra. Receba esta palavra em nome de Jesus. Quero orar com você. Pode ficar aí mesmo. Curva sua cabeça, feche os seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 39 está escrito assim: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe.
não vendo mais. O eunuco esse se foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Senhor, meu Deus, Pai, Todo-Poderoso,